buenos dias, diretamente de Zumbilândia para a TV Costa da Lagoa Florianópolis. Como havíamos anunciado, o dia 9 chegou. O dia 9 chegou e aqui estamos para iniciar a nossa transmissão do nosso projeto, o projeto da Família Arquitetos, Mamãe, Papai e os Filhinhos para Delinquência Zero nas instituições, contando com início dessa proeza, início deste projeto, início de todas as afirmações que já constam nos canais de Magda Keiber e outros canais da família Magda Franciele Keiber e o canal do Renato e do Matheus. Reafirmaremos todas as nossas convicções sobre o que é notícia no dia de hoje e graças ao bom trabalho do nosso querido governador da Costa da Lagoa, que trabalhou nas reuniões das 6 da manhã, que trabalhou nesta manhã, que trabalhou na investigação pessoal da família. Conselho Putelar é a maior facção que nós temos hoje no Brasil contra as crianças, apoiando o sequestro internacional e a função dos juízes de Santa Catarina é imediatamente montar uma comitiva, uma organização para que dentro de cada uma daquelas instituições que visam proteger crianças, seja unânime a decisão do fechamento dos conselhos tutelares malditos ou benditos conselhos tutelares, uma putaria do Estado para tirar a autonomia dos pais, para tirar a sanidade das famílias e introduzir crianças boas, saudáveis e plenas nos delitos do mundo, que a sociedade decadente não tem estrutura, ou melhor, o Estado não tem estrutura para cuidar as crianças dessas famílias, que naturalmente, muitas vezes, quase em todas as vezes, foram amputados alguns tipos de crime que não são crimes como, vou dar um exemplo prático, um conselho putelar que vem na minha casa, diz que fala com os meus vizinhos, diz que encontrou eu com uma tal, nem essa peixeira aqui eu não tinha na mão para eles poderem tirar uma foto e provar lá de baixo. Exijo as provas desse conselho putelar aonde que eu estava com algo na mão de cima da minha sacada. Não os recebi porque nós já temos a informação do que aconteceu nas aldeias Yanomamis durante a pandemia e também em outros lugares. Somos conhecedores das informações do que tramita nos containers e não queremos que os nossos filhos virem o churrasquinho da vez. O grande objetivo desse projeto, conhecido como e anunciado como Delinquência Zero nas instituições, começando pelo apanhado das instituições infantis e principalmente juízes de vara de infância e juventude, incluindo promotores de infância e juventude, incluindo o abismo que vivemos naquela comarca de Concórdia. Não estamos aqui para falar de fatos isolados, mas para trazer os objetivos. Ontem introduzimos a história e hoje falaremos dos objetivos dessa engrenagem que se chama Família Arquitetos, trabalhando em prol de boas leis. Somos capazes de desmontar leis que não valem nada e criar leis que simplesmente apoiem a uma sociedade decadente. Somos inteligentes, somos capazes e não somos submissos a juízes bundões,
a juízes bundões. Eu não poderia deixar de dizer, de tornar o meu vídeo incrível, justo e necessário e bom, sem chamar juízes de bundões, juízes fracos, juízes corruptos, juízes que mediam situações como venda de sentença de criancinha para a retirada de crianças do nosso belo país, Ministério Público bunda mole, que em várias partes do Brasil permitiu, vejam bem, senhores, permitiu. E quando eu decorei esse estudo na noite de ontem, eu pensava sobre essa questão da permissividade, permissividade que se abra investigação para favorecer uma abusadora que extrai cabelos da mãe de família e não se abre investigação em tempo hábil para apurar quem veio colocar as crianças em risco na casa da família. Sempre, em todos os meus vídeos, vocês vão ver eu fazendo referências a fatos importantes que aconteceram a essa família, que nos levaram a ter esse projeto como linha de frente nas nossas vidas, para mostrar para os juízes que eles não são apenas autônomos, que eles não são donos de ninguém, e como vocês acompanharam ou se não acompanharam em outros vídeos, vejam os vídeos do Canais da Família, acompanhem a história onde que eu delibero muitos carteiraços na justiça, no juiz, fiquei sem voz em determinado dia aí, dando carteiraço para provar através de uma simples mãe de família que existem juízes canalhas usurpando a justiça no meu país. O carteiraço foi um bom modus de trabalho para demonstrar nas redes a realidade da justiça de Santa Catarina. A realidade onde o setor de inteligência que deveria me apoiar os meus filhos, apoiou os bandidos, apoiou a bandida, a abusadora. Uma delas, porque aqui é uma quadrilha ligada ao Conselho Tutelar. Duas quadrilhas, uma armada e uma feminista, e mais um bando de macho tóxico atuando nisso. Essas são as motivações também no dia de ontem aconteceram, e eu muito bem desenhei no vídeo anterior, as motivações que nos trazem hoje no grande dia 9, o dia 9, tão esperado dia 9 pela família, para lançar esse projeto Delinquência Zero nas instituições públicas infantis. Quando você lança um projeto desse calibre, é porque já explotou tudo que existe de pior dentro desse puteiro. Qual é o embasamento teórico, prático, para nós estarmos falando disso? São 500 folhas ou mais de processo da comarca de Concórdia e mais todo esse aparato que nós temos nesse segundo momento, onde que os conselhos tutelar resolvem fazer um processo de guarda baseados na única lei que lhes convém, ou parte da lei, parte do Estatuto ECA, um pedacinho da frase do Estatuto ECA que diz que criança tem direito à escola. Não quer dizer que criança tem que estar na escola. E não quer dizer que criança que estuda sob o comando dos pais seja criança não considerada estudando. Esse é o abuso de autoridade. Esse é o abuso de autoridade de uma instituição sem autonomia e condecorada por juízes imbecis, aos quais eu quero deixar em xeque, em focar neles. O objetivo desse trabalho é focar neles, em qualquer juiz que cometeu o delito de tirar filhos dos pais.
Qual foi a notícia que o governador passou nesta manhã, nesta casa, nesta jurisdição? Foi a seguinte notícia: Conselho Tutelar tirou o filho do pai e agora o filho está envolvido com facções e tráfico de drogas e o pai acusa o Conselho Tutelar de ser uma facção. Eu acho justo, eu acho maravilhoso. Eu vim aqui para falar para mulheres, para que não sejam bundonas, para que se levantem contra as coisas erradas. Mas eu quero enaltecer este pai que teve coragem de vir nas redes e falar algo tão precioso, algo tão lindo, algo tão grandioso e colaborativo para o fechamento de todas essas putelas, instituições que não servem para nada, a não ser desvio de dinheiro público e compatibilizar sequestro, que agora a gente chama legalizado, mas durante muito tempo eles usaram a sua autonomia para fazer sequestro que nem chegava a criança a uma adoção legal. Não chegava a uma adoção legal e não chegava a uma adoção legal. Que é isso que o grupo, a quadrilha local deste lugar, Zumbilândia, Costa da Lagoa, incitou contra a nossa família, muito bem explicado em vídeos anteriores, nos levando a pegar o limão azedo, meter leite condensado e colocar um pouquinho de caipirinha e fazer essa delícia que é o meu cafezinho desta manhã. Poderia estar narrando um rodeio, poderia estar narrando um jogo de futebol e estou aqui a narrar o putelar, a putela que virou a justiça da infância. Quando não tem juízes com adequadas canetas. Essa é a realidade. Salvem-se, vejam bem, salvem-se os juízes naturais e juízas, homens e mulheres, que em dado momento notaram que isso já passou dos limites, que isso extrapolou todas as alternativas e que é necessário fazer algo. Como diz o nosso belíssimo querido, que eu não sei se é melhor eu botar o nome dele aqui, enaltecer-lo ou ficar quieta, mas ele diz: Senhora Meg, agora teremos que fazer algo. Só que algo não é feito. Algo não é feito e algo não é feito em favor das crianças e da família. E tudo que é abusivo, tudo que é detrator, tudo que é errado e torto continua sendo feito para proteger quadrilhas. E nós estamos em Santa Catarina, onde isso seria inadmissível. Quem são os juízes, os tribunais que dentro da justiça apoiam isso? Essa é a base de todo o nosso projeto, Delinquência Zero nas instituições infantis. Como bem estruturado, falado nos vídeos anteriores contra a polícia. Quando a polícia cometeu erros, não só na minha visão, não só na visão do pai, na visão das crianças, mas na visão geral da situação, da exposição que nós tivemos ao ostracismo e num conjunto de dados que oferecemos para nenhuma dessas instituições ter nada por onde escapar, nenhuma frestinha para escapar de se comprometer com a família. Por isso que o Conselho Tutelar é mentiroso e essa putela vai ter que apresentar as fotos. Nas fotos eles não têm eu com nada na minha mão, nem isso daqui, ó. Nem isso daqui que eu coloquei hoje, simbólico, para demonstrar o quanto são canalhas, mentirosos, visando tirar a autonomia desta mulher aqui, ó, Magda Keiber, tirar a autonomia da mãe e crucificar o pai, um pai que está em acordo com a justiça, um pai que está livre de tudo o que tinha de pagar para a justiça, se teve que pagar ou pagou injustamente, pagou e pagou muito.
pagou quase com a vida por várias vezes, incluindo quando o Estado corrupto, por natureza, sequestrou, abusou e tripudiou sobre o sangue dele. Nós não queremos mais juízes imbecis a cargo de leis imbecis, culpando políticos lambões e jogando uns para os outros, enquanto soluções bonitas não são dadas. Podem perceber aos 15 minutos, 42 segundos, que a sua repórter está com a voz comprometida. Isso também faz parte dos planos, isso também faz parte desses caras destruir todos aqueles que se levantam contra essa abominável seita judiciária chamada direito positivo. E lá dentro, se conseguirmos lavrar no meio daquele puteiro pequenas leis que prestem, que tenham sido construídas por esses políticos e por esses juízes e por esses canalhas, mesmo assim são leis revoltantes. Vejam isso, senhores. Lei 646/2024 se trata de um projeto de lei para acabar com o homem provedor. Acabar com o homem provedor. O homem provedor, além de suportar mulheres insuportáveis, distorcidas pela criação política abominável do direito positivo, juntamente com um monte de leis que não funcionam para proteger mulheres, como não me protegeram. Agora querem criar a extinção do pai de família. Essa lei visa criar a extinção do pai de família. E mais uma vez eu me levanto não apenas para o fechamento do Conselho Tutelar, mas para a criação de leis protetoras para o homem provedor, aquele que cuida da sua mulher, cuida dos seus filhos e da sua família. Não é o Estatuto do Câncer, gente. Não é o Estatuto do Câncer, é leis novas para contenção de mulheres abusivas, estúpidas, contenção de mulheres que fazem um mau uso da lei para prejuízo de outros. Para prejuízo de outros. História da carrochinha. História da carrochinha não deve funcionar dentro da justiça de criança. Quando funciona a história da carrochinha, né? O que é a história da carrochinha? A história que eu contei ontem da Abominável Máximos. Que simplesmente uma abusadora foi liberada. A mãe fez uma acusação falsa. Então logo vem toda a carga para cima da mãe. Será que é isso mesmo, senhores? Quanto custou para a justiça liberar um delito grave contra um bebê para esta canalha, a qual não está liberada porque o Sérgio, a partir dos 14 anos, tem o direito de denunciar lá novamente. E antes que isso aconteça, as putelas de conselho putelar tomaram suas providências em prejuízo da família novamente. É isso que vimos, é isso que vemos, por isso os dossiês e todo o fomento da sociedade que faz as mesmas coisas, que são abusadores, que são pedófilos, em defender seus pedófilos de estimação. Não temos mais como continuar do jeito que está. E talvez eu me levantando exatamente contra os juízes, modesta parte, não seria a melhor maneira de exigir que os próprios governos, o aparato de leis se volte contra as instituições que praticam esses crimes abomináveis contra criancinhas usando ONGs, incluindo o Ministério Público, como eu bem demonstrei, que está associado a duas ONGs, uma nacional e uma internacional. Temos que fazer isso de uma forma estruturada. Para isso que está essa TV, para estruturar
a verdade. Para estruturar a verdade, teremos que ser doutores, teremos que ser doutores sobre os doutores e entender que o juiz não tem poder e domínio sobre você. Ele está para você. Que a grandeza das coisas que seres humanos, tapados pelas religiões, que acreditam num Deus que está fora e não acreditam no Deus, na deusa que entra e explode pelos seus corações, através dos seus corpos, das suas ideias. E nós tivemos o objetivo, no dia de hoje, na manhã de hoje, de lançar esse desafio para cada um que venha a me escutar, agora ou no futuro, que esteja vendo essa mulher máquina, entenda as necessidades maiores, de mais notícias, amplas notícias sobre isso. Quando a gente viveu o nosso processo lá nos anos 2011 e 2012, eu me lembro que era uma barreira para você levar uma notícia. Ai, porque depois o seu filho vai ver isso. Mas é exatamente a notícia que eu preciso para mostrar para o meu filho. Aconteceu isso, mamãe e você fizeram isso. Depois veio o canalha do Jefferson Oswaldo Vieira, fez isso. E agora estamos para fazer isso. Essas coisas não se resolvem da noite para o dia. Está cheio de falsas acusações, de pessoas usando a justiça para isso, mas isso não é o caso da mãe Meg, a grande doutora Verdade, que vem para as redes novamente depois de tantos anos e com toda a força, mexer nesse angu. Eu podia mexer nesse angu sem dividir com ninguém, sem me expor a pessoas deploráveis que usam a minha história contra a minha pessoa. Mas isso é a coragem, isso é os meus carteiraços e a quantia de bagas que eu aprendi a ter na vida, que nos fazem perder a nossa voz aqui na Mulher Máquina para combatear aquilo que assistimos, que já não é mais um tabu, que grandes atores, né, já desmistificaram isso, se apartaram de Hollywood, criaram suas próprias séries e filmes, lançaram a verdade sobre um assunto que estava atrelado a governos e está atrelado a governos, por isso tantas vezes eu cito Jorginho, nosso governador, está extremamente atrelado à política que financia tudo isso, como eu também tenho demonstrado em vídeos, inclusive de colegas falando com propriedade no assunto do dinheiro que veio dos Estados Unidos para o Brasil, supostamente para proteger a Amazônia, quando nada mais foi do que para proteger o tráfico de criancinhas. Nosso projeto, ele tem por objetivo mostrar também as ações boas, bem desenvolvidas do poder judiciário quando eles acertam em alguma coisa e já apontando aonde eles querem chegar. Porque a justiça politizada, ela só é mais uma engrenagem do sistema totalitário que vai pedalar, vejam bem, senhores, pedalar em favor de que ações políticas como tirar guardas dos pais sejam cada vez mais comuns entre famílias que não têm condições de fazer o enfrentamento que nós fazemos enquanto família arquitetos, mesmo mediante ataques da polícia. E essas mães vão perder seus filhos. Seus filhos não serão adotados. Seus filhos serão entregues para a escravidão sexual. Seus filhos serão entregues para o que a gente chama de experiência.
Eu não posso falar mais do que isso para vocês. Talvez mais adelante a gente possa falar já sobre claramente o que foi o experimento social de colocar as pessoas em isolamento e o que foi o experimento no sangue das pessoas. Eu vivi o isolamento para a proteção do paciente de leucemia e usei o isolamento para trazer qualidade no ensino da minha família, qualidade, mais qualidade na educação e na preparação para o enfrentamento ao Estado. Que Estado, senhora? Não é ao Estado catarinense, senhores. Lembrem-se, todas as funcionárias de Tribunal de Justiça, que eu trabalho pelo Estado, pelo meu Estado, não contra o meu Estado. Eu trabalho contra o Estado totalitário, deplorável, omisso e que infringe as leis todos os dias para venerar uma agenda morta, chamada Agenda 2030 do Estado totalitário, comandada por poderes infiltrados, poderes internacionais, que nada tem a ver com o nosso Estado. O mais importante nesse objetivo do projeto, no desenvolver do projeto todos os dias, 33 minutos exclusivos para a remodelagem das leis, a instauração do Conselho de Pais Conscientes, Conselho Popular de Pais Conscientes. Quem serão os pais conscientes? Pais estruturados para falar o que é, por exemplo, um trabalho infantil e o que não é um trabalho infantil. Muitas vezes, juízes que estavam prontos para deliberar a criança para demandas, né? Que gerariam sentença extra, dinheiro, consideravam trabalho infantil qualquer besteira. A criança com uma vassoura na mão, varrendo uma bolacha que caiu no chão. Isso não é trabalho infantil, senhores. Isso é educação dos pais. Que quando você faz a sujeira, você tem que limpar. E essa é apropriada ao Jefferson Oswaldo Vieira, ao Marcelo Carlim e ao juiz que eu tanto tenho denunciado, Reni Batista Neto. 3 são a nossa lista inicial e pretendemos incluir muitos outros nessa lista no decorrer dos dias e das falas que apresentaremos. Nessa abertura, não é objetivo mostrar o porão do poço e nem novidades. Nessa abertura é deixar claro, depois de introduzida a conversa ou no dia de ontem, dia 9 é a marca que a Sociedade de Pais e Mães Conscientes não vai tolerar os abusos do Conselho Tutelar dos últimos 30 anos. Não toleraremos abusos da justiça, usurpação da justiça de tantos anos. Senhores, vocês são só mais um ser humano que está ali para conduzir em verdade e justiça algo que foi designado como missão para vocês e não para ser arbustres, canalhas. Brincar de corporação. A polícia é corporação. Judiciário é corporação. A sociedade não precisa de corporação. A sociedade decadente precisa uma bonita, bela, beleza de moderação. Moderação no que não presta. Um exemplo, todas as drogas, isso aqui é o tarugão que eles misturam, é simbolicamente, claro que é um plástico, misturam a cocaína, aqui é a maconha. As coisas estão simbolicamente defendidas, que sejam extraídas da rua por uma polícia e devolvidas para a rua através de outra, com o consenso do judiciário.
E por isso que é narcoputeiro judiciário, narcopolícia, narcodelegacia. Isso só não acaba nunca porque vocês não querem. Estão todos dominados por esse comércio. E aí querem vir aplicar leis para a minha geração de mães que nasceram em 1983. Querer dizer o que é trabalho infantil e o que não é, o que é educação e o que não é. Neste momento, existe uma divisão que eu já demonstrei dentro do próprio judiciário. Juízes com culhões para segurar a onda com suas canetas e juízes que estão a serviço de um poder que infiltra os estados, a cabeça dos governadores e age em prol de agendas que não tem nada a ver com a população daquele lugar, nem com a cultura e nem com nada. Ou vão me dizer que a cultura disso aqui venceu em Santa Catarina. Pode ser que venceu em Floripa, mas não em toda Santa Catarina. Apesar de cidades de interior estar tomada por isso,